Estamos de volta com o segundo bloco do programa Meio de Campo de hoje. Hoje um programa especial dedicado a você, torcedor, né? Temos aqui representantes que nos jogos do CAV não entram em campo, eles não ajudam a montar elenco, não treinam o time, só que todo jogo eles estão lá junto com você, né, na arquibancada, ajudando como podem para empurrar esse time, para fechar esse elo forte de ligação entre todas as partes competentes, para levar a Votuporanguense sempre no degrau acima. Estamos recebendo aqui o Marcelo Arantes e também o André Figueiredo. O André, fala para ele falar um pouquinho para a gente sobre essa fase da Tour aí, após a volta do futebol profissional. Estava me contando, André, que você fez parte da torcida da SEV também. Fala um pouquinho de como é que é a tua história nas torcidas dos times de Votuporanga. Eu, na época, com o Marcelo e o Silvio comandava a Tour, meu pai foi roupeiro da Votuporanguense, havia um interesse muito grande, já era apaixonado pela Votuporanguense. Após o término, né, da nossa querida Votuporanguense, o Pitarelli, junto com mais alguns empresários, montaram a SEV, que era a Sociedade Esportiva Votuporanga. E naquela época nós montamos a torcida Força Jovem. E acompanhamos, viajamos também, tivemos dificuldade, vimos a SEV conseguiu acesso, infelizmente por falta de apoio veio a acabar o futebol. Mas com a volta da Votuporanguense através do CAV, primeiro ano, um ano de bastante dificuldade, um ano de formação da equipe, mas a torcida, os apaixonados se reuniram novamente. Vamos voltar com a Tour em Votuporanga. Nós conseguimos o apoio através do Dado, que nos ajudou sempre, tem nos ajudado também. O Mineiro, uma pessoa excelente, conseguimos viajar para acompanhar a nossa Votuporanguense em várias cidades. No primeiro ano, tivemos jogos em Fernandópolis, quando nós tivemos o fervo na cidade de Fernandópolis, fomos com 12 ônibus, uma coisa inédita, a rodovia de Votuporanga até Fernandópolis totalmente parada por causa dos ônibus, o comboio de ônibus, que nós realmente invadimos a cidade de Fernandópolis nesse dia. Então são situações que vão marcando e após esses jogos, após cada ano, a gente tem acompanhado com dificuldade. Sabemos que hoje para você colocar uma torcida para poder viajar, sabemos das condições de cada um, é difícil você cobrar do torcedor para estar viajando, porque além de cobrar, o torcedor tem que pagar a entrada do estádio fora. Então a gente tem buscado recursos, buscado de alguma forma a satisfazer a vontade do torcedor que quer acompanhar a Votuporanguense. São histórias marcantes, você vê torcedor realmente apaixonado pelo time, torcedor que teve em Santos, não conhecia a praia, mesmo com chuva, nós levamos torcedor próximo à praia. Nós estivemos no Guarujá acompanhando a Votuporanguense, torcedor realmente conheceu o mar, tem torcedor que não conhecia o mar. Então, além do futebol, nós conseguimos satisfazer o torcedor para conhecer, levar fora de Votuporanga em vários sentidos. Isso é gratificante. André, qual foi a vitória, acho que a torcida foi assim, que foi mais comemorada? Eu tenho meu palpite aqui, mas vou deixar você responder. Vamos ver se eu acerto depois. Nós tivemos vários jogos, várias vitórias fora, mas um jogo que marcou bastante também, que deu até um pouco de dificuldade pra gente. São 2 jogos, né? Inclusive de cidades próximas. Foi na cidade de 3 jogos. Cidade de Tupã, quando nós conseguimos um resultado positivo dentro de Tupã. Foi na cidade de Araçatuba, contra o Araçatuba, um jogo também excelente, o nosso ano do acesso. E contra o Birigui. Nós tivemos dificuldade até para entrar no estádio, com o portão fechado, infelizmente com várias situações. Não tinha nem bilheteria. Não abriu a bilheteria abriu após a torcida ter acabado de chegar ao estádio. Ou seja, nem o torcedor do time estava lá, daí pensou em vender o ingresso para o torcedor. Mas isso chama atenção, que são várias cidades, inclusive em Ribeirão Preto, também nós chegamos com o portão fechado. Nós chegamos na cidade de Araçatuba, bastante dificuldade para entrar, uma torcida realmente lá também apaixonada, e ganhamos o jogo lá dentro. Então são jogos que vão marcando, aquele jogo em Fernandópolis também, lá é inesquecível, aquela vitória que nós tivemos dentro de Fernandópolis, no final do jogo, saímos de lá em festa. Isso daí é história que fica pro resto da vida. A gente vê aí o aniversário do CAV, mas são esses momentos também que a gente não deixa de esquecer. Eu não acertei meu palpite, mas vou com o Marcelo se eu acerto. E na tua opinião, qual foi o jogo mais emocionante que você foi com a Tour lá, Marcelo? Eu acho que todos os jogos assim são importantes, né? Como se diz, o importante é participar, que nem ganhar, empatar ou perder, faz parte do negócio. Mas para mim, o jogo que marcou, que nem foi em Olímpia. Como se diz, o acesso da Votuporanguense
antecipar a 3, que nem gol do Sigmar aos 39 minutos do segundo tempo. Aquele chute, vamos dizer, do meio do campo, que nem foi a gota d'água, vamos dizer, para o Olímpia, e para nós da torcida que explodiu, né, que queria invadir o estádio. Então, para mim, apesar de todos os jogos terem sido bastante assim, legais, eu considero esse em Olímpia, o acesso da 3. Eu vou falar, esse jogo foi, olha, emoção do início ao fim mesmo. A Votuporanguense não estava jogando bem. Aliás, os 2 jogos de acesso nossos, contra o Osasco esse ano e contra o Olímpia lá em 2012, muito parecido. À noite, frio, chuva, né? O tempo não estava legal e o time da Votuporanguense não jogando bem. Nesse ano a gente lembra do acesso da Votuporanguense, saiu perdendo de 1-0, depois o Anderson Cavalo empatou e no final, se não me engano, no finalzinho do jogo, o Brunão conseguiu fazer o gol aí que valeu o acesso à Votuporanguense e lá em Olímpia também. Rapaz, a Olímpia estava um frio, mas estava um gelo naquele Teresa Breda. E o que chama a atenção, e o torcedor presente. Nesse jogo na cidade de Olímpia, nós saímos daqui em 7 ônibus, com ônibus, infelizmente, ônibus quebrando no meio do caminho. E chegando lá, nós tínhamos uma restrição com a federação, em razão de uma punição que nós sofremos, num jogo que teve aqui na cidade de Votuporanga, e o torcedor foi proibido naquele dia de entrar com a camiseta. Então, infelizmente, com frio, o torcedor teve que retirar a camiseta da torcida para poder adentrar o estádio. Então, são situações, são histórias aí que marcam, são passagens aí que vai ficar para o resto da vida. Tenho certeza que na memória de muitos torcedores que acompanharam a Votuporanguense, que viajaram, é uma coisa realmente para se contar para as futuras gerações. Vamos lembrar um pouquinho aqui no caderninho histórico do Marcelo Arantes, o Papa. A Votuporanguense tem o Marcelo Bispo e a Tura tem o Marcelo Papa, né? Vamos lá. Passar aqui, ele tem o elenco, os jogadores que fizeram parte desse time histórico de 2012. Os goleiros foram o Cairo, o Ivan e o Túlio, goleiro que veio do Juventus até. Lateral direito, Gabriel, Eric e Douglas. Zagueiro central, Elcinho, Silvano, Alex e Rufino. O Alex até acabou se machucando. E o quarto zagueiro, Kellis. Volante, Sigmar, o autor do gol de acesso. O Evison, que a gente conhecia ele como Carioca, né? Ficou alguns anos aqui na Votuporanguense. E o Fabão. Lateral esquerdo, Neto Paulista. Olha só, a responsabilidade era só ele. E jogou muito nesse campeonato de lateral esquerdo da Votuporanguense, o Neto. Ponteiro direito, Marcinho. Né? Marcinho, vamos falar a verdade, é um jogador que ele não fazia tantos gols, mas a função dele nesse time era, ele atraía a marcação, driblava bastante, tinha velocidade. Continuar aqui, centroavante, meia direita antes. William Baiano, né? O William Baiano, o grande homem do meio de campo da Votuporanguense. Aliás, teve durante esse campeonato todo, William Baiano, Leandrinho, William Baiano, Leandrinho. William Baiano mostrando sempre muita experiência. Centroavante, Jairo, Fabinho, o Marlon, André, só que todos eles juntavam assim, não fez, acho que metade dos gols que o Romário fez com a camisa da Votuporanguense, grande nome do campeonato. E para terminar aqui, meio esquerdo, o Leandrinho e o Ellison. O Ellison era um jogador que acho que até um coringa, né? Jogava lateral esquerda, jogava de meia, jogava de qualquer posição. E o Leandrinho, que foi por muito tempo também o xodó da torcida aí. E na ponta esquerda ali, Emerson Santos, o Sheik, Lucas e o Tauan. Tauan, mais um jogador também que fez história aqui na Votuporanguense. É bem legal, né, lembrar esses times, né, André? Não, é gratificante. Inclusive o Marcinho, ele tem um sonho ainda de retornar na Votuporanguense. É um jogador que foi diferenciado também. São jogadores que fizeram história, são jogadores que vão ficar aí pro resto da vida aí na memória dos torcedores da Votuporanguense, até pelo que fizeram, pelo que conquistaram na nossa cidade. Eles representam uma cidade, então saibam da importância que é, da conquista que tiveram e vão ficar na memória aí por muitos e muitos anos. E nesse ano também temos aqui a nossa um hall aqui de jogadores que entraram pro imaginário do torcedor votuporanguense, serão sempre lembrados, por mais que agora estejam defendendo outros clubes. O time da Série 3 desse ano, que conseguiu o acesso com o Cairo, Thiago Moraes, Gabriel, Serginho, Douglas, Daniel, Afonso, enfim, vários jogadores aí. Anderson Cavalo, a gente até mostrou na semana passada os clipes dos gols aí da Votuporanga nessa campanha. Anderson Cavalo também fazendo chover dentro de campo aí. Mas tá certo, gente, estamos terminando já o segundo bloco e já a gente volta para continuar falando
da Votuporanguense e falar bastante da Tura. Como é que a Tura está se preparando agora, campeonato novo, Série A2, tenho certeza que muita festa vem por aí.